Olá, bom dia, né, pessoal? Aí deu 11 horas, né? Não, ninguém ainda não almoçou, né? Graças a Deus, pessoal. Mais um dia aqui, pessoal, para continuarmos, né? A nossa estudo de expansão da consciência, né? E podermos, como é que se diz, experimentar as coisas espirituais, né? Saber entendimento das coisas espirituais para que a gente não seja menino, né? Temos que crescer, pessoal. Temos que crescer. Se você não sabe disso, se você, como é que se diz, despertou a sua consciência precisa crescer, entende? Todos nós estamos nessa caminhada do despertar, sabe? De conhecer mais, sabe? Porque sabemos que a gente sabe mais, né? Então, temos que conhecer mais. Por isso que os espíritos evoluídos, ele não vai permitir, pessoal, nada para você saber agora se você não crescer espiritualmente, entende? Porque vai ter ocasião que não vai ter jeito, vai ter que ser aberto às coisas que estão escondidas para nós, né? E como é que você vai lidar com isso? O problema é esse, como é que você vai lidar com isso? Você vai surtar, você vai... O que é que você vai fazer? Ah, meu Deus, o que é que você vai fazer? Entende? Então, estamos indo progredindo aos poucos, né? Tá até conversando com a irmã, eu digo, a gente tem que ir dando a dosagem aos poucos. Você vê o médico, ele vai dando as dosagens aos poucos para não matar a pessoa, né? Não trazer nenhum trauma físico para a pessoa, entende? Então a dosagem vai sendo até a pessoa entrar no equilíbrio, a consciência começar a entender as coisas, né, pessoal? Então, é por isso que a espiritualidade ele tá indo assim, sabe, cavando pelas beiradas devagarzinho, porque tem pessoas, eles sabem o engano que aconteceu aqui no mundo. E tem pessoas grudado ainda, né, nos grupos religiosos, na sua religião, sabe? Tenho vários aqui, né? Teve até uma irmã mesmo que ouviu meu vídeo, mas ela sentiu que tinha verdade ali, mas tá rejeitando por causa que ela tá em um grupo. Mas eu não vou tirar do grupo dela, eu só o trabalho é para a expansão da consciência dela. Mas ela tá pensando, nossa, como é que eu vou lidar lá essas informações que o irmão Samuel trouxe, como é que eu vou lidar lá com o grupo lá? Eu vou ficar vendo que eles estão errando, entende? Então é esse problema que as pessoas não querem não querem despertar, mas vai ter que despertar aí, pessoal. Não vai ter como, entende? É melhor você ir se preparando logo aos pouquinhos aqui, né, comigo estudando, do que quando a informação vir, né, e você não está preparado para isso. Entende, pessoal? É melhor isso, né? Melhor quando a informação vir, não, você diga, eu já sei já, já tenho consciência disso. Entende? Então, temos que caminhar para isso. Estamos trabalhando aos poucos. Cada dia que eu venho, gravo sobre algum conceito, a dosagem vai entrando, né? Então, você não pode parar por causa disso, entende? Mas as pessoas estão parando porque, eu estou no meu grupo, e tal. E ela está com medo também de que essa informação que o grupo dela não passa, né? Ela vai saber mais do que o grupo que está lá.
Aí como é que eu vou ter cara de votar lá no grupo e tal, né? E tem até também lá afinidades, né? Sentimentais que a pessoa já há muito tempo no local lá, né? Na religião, então ela pega um sentimento sentimental, né, pessoal? Tem essa também, né? Então, por isso que temos que trabalhar devagarzinho. Estou trabalhando aqui devagarzinho, cada, cada dia a gente está gravando aqui o, um conceito, né, pessoal? Porque não pode abrir tudo. Se você soubesse, depois que você dorme, né? A pessoa que está espiritualizada, depois que você dorme, você soubesse o que a espiritualidade está fazendo com o seu ser, né? Você, você até se assustaria, né? Porque ele está trabalhando o seu corpo espiritual, sua consciência. Quando você dorme, você não percebe. Você só vai perceber que está se sentindo melhor, que às vezes teve um sono, tal. Você vai sentir essas coisas, né? A sua energia melhorou, mas você não sabe quando você dorme. Por isso que às vezes a gente às vezes não é despertado todas as vezes quando a gente dorme. Porque às vezes os espíritos vai trabalhar na cocó, né? Vai trabalhar ali na escondida, porque não é porque ele não quer que você saiba, não. Você vai saber, um dia você vai saber, mas é porque agora a nossa consciência não vai entender aquilo que está acontecendo. Se ele abrir a sua visão espiritual lá, você vê o que ele está fazendo, você não vai entender, pessoal. Entende? Então, é por isso que não abre toda vez que a gente dorme a nossa consciência. Por isso, porque você não vai entender. A gente, quando está aqui encarnado, a nossa consciência, né? A nossa consciência, ela fica limitada, pessoal. Por causa do nosso cérebro, que é tão, como é que se diz, limitado, né? Que é tão, não tem não cabe o conhecimento que a nossa consciência tem, né? O nosso cérebro não cabe processar, entende, pessoal? Então, é por isso que a espiritualidade, às vezes, está me usando aqui para trazer essas dosagens hepáticas. Como é que se diz? Vai sendo aos pouquinhos, vai sendo, como é que se diz? Lançado na sua consciência. E aí você vai se relembrando. Não é que eu estou lhe ensinando, é que você vai relembrando. Quando eu falar uma coisa, aí você começa assim. Aí isso começa a tocar na sua alma, né? Que isso faz parte da evolução, ascensão da sua alma, né? Esses conhecimentos. Sem esses conhecimentos da expansão da você não, a sua alma não evolui. Entende? Entende, irmão? Entende, pessoal? É isso. Então vamos começar? Qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é o que é ascensão da alma. O que é isso, pessoal? Vocês sabem, né? Que a gente tem uma alma, né, pessoal? O que é essa ascensão da alma? Aí eu faço uma pergunta: por que temos que estar nesse processo espiritual? Por que a gente tem que estar nesse processo espiritual? A gente não pode ficar de fora. Entende? Todas as coisas aqui estão contribuindo para a nossa consciência, pessoal. A gente encarnou aqui para experimentar as coisas
E através desse experimento, a nossa consciência vai crescendo. Mas por que, que a gente não pode ficar fora do processo espiritual? Por quê? Porque é nesse processo espiritual, né? É que a gente vai ter ajuda, vai ter compreensão do que está acontecendo com a nossa alma, com a nossa consciência, entende? Porque as outras pessoas que não estão nesse processo espiritual estão evoluindo espiritualmente? Estão, pessoal. Estão, mas não aquela processo no caminho mesmo. Ele está tendo um processo de aprendizagem da consciência, né? Mas ainda não aprendizagem no caminho, no processo espiritual. Entende, pessoal? É isso que acontece, né? Então, é isso que acontece que as pessoas estão aprendendo pelo processo mesmo que ela vai passando, né? O sofrimento, as coisas. Aquilo vai trazer como é que se diz? Uma compreensão para a consciência dela, né, pessoal? Mas ainda não é o processo do caminho. Você não está entendendo. As coisas estão acontecendo e ela não está entendendo. Ela está. O que é que está acontecendo? Ai, por que isso? Ai, por quê? Porque ela não tem compreensão que está no processo. Então, você tem que ter a compreensão de que você está numa ascensão da sua alma, processo da sua consciência. Entende? Então, vamos lá para o nosso estudo sobre a ascensão da nossa alma, pessoal. Que a gente tem que saber, porque vocês estão aqueles que estão no processo espiritual e aqueles que não estão tão bem. A alma dela está progredindo, mas de outra forma, entende? É o que eu falei. Por que eu quero que as pessoas aqui que me assistem conversem comigo? Porque eu quero saber qual é o nível de consciência que ela está. Entende? Eu sou psicólogo, né? Psicanalista também. Eu tenho uma compreensão agora de que não é o seu comportamento só da sua personalidade. Tem essa característica que é da sua consciência. Então, pelos seus comportamentos, seu falar, eu nem preciso conhecer você, só você, pelo que você escrever, pelo que eu ler alguma coisa que você colocar no meu WhatsApp, aí no YouTube, sabe? O que você falar nas minhas redes sociais, eu vou ter uma compreensão de como está a sua consciência. Em qual nível você está. Não é que eu esteja melhor do que você ou você não. É só o nível, pessoal. Sabe o que é o nível? É só o nível. Entende? Você vai chegar no meu nível. Se você entrar no processo e começar a se dedicar a essa estudo de expansão. Você vai chegar. Mas eu quero avaliar você para como é que você está entendendo o que eu estou falando aqui no meu vídeo. É para isso que eu quero ver. Porque eu aí vou saber como lidar com você, sabe? Já tem pessoas aqui no meu canal, né? Que já tem uma evolução também igual a minha, né? Tá compreendendo as coisas espirituais. Então, eu já sei lidar com essa pessoa, né? Outras pessoas que não sabem nada, tem outras pessoas que é de religião, entende as coisas da religião. Eu entendo essas pessoas, né? Eu compreendo. Então, é para isso que eu quero que vocês entrem em contato comigo para que eu saiba qual é
o processo do seu nível da sua consciência. Entende? É igual a uma irmã aí, né? Ela é de um grupo aí de uma igreja, ela enviou no meu WhatsApp, né? Lá, falando lá, algumas coisas ela não estava concordando, ela disse que já estava com a verdade no grupo dela, o grupo dela entende tal, não sei o que falando. Eu digo, não, irmã, tudo bem, eu entendo. Graças a Deus, eu espero que você continue assim tal. Porque eu entendo ela. Eu entendo, porque eu já tive também nesse processo. Né? É o processo ali é a aprendizagem, é o processo dela. Eu já passei pelo esse processo, eu sei. Por isso que eu disse, eu entendo você, né? E temos que esperar até ela ir querendo ir galgar conhecimento mais elevado, pessoal, né? Não podemos, como é que se diz? Ninguém é forçado aqui a estar aqui, porque aqui não é negócio de uma religião, um grupo, aqui é um trabalho que eu estou fazendo para minha evolução espiritual, o qual está servindo para a evolução de muitos. Entende? A pessoa que começa a buscar aqui, a me ouvir, ela também começa a entrar no processo dela. É ela que faz o processo dela. Aqui não tem esse negócio de religião, não existe isso. Entende? Então, é por isso que eu vim falar sobre essa ascensão da alma. O que é essa ascensão da alma, pessoal? O que é isso? Aí ele fala, ascensão da alma é um conceito que descreve, que é um conceito criado, né, para descrever o despertar de uma nova consciência, que é um processo do despertar espiritual que todos estamos atravessando, consciente ou inconscientemente. Esse processo é um processo para levar a nossa consciência a nos conectar com a nossa verdadeira essência. Então, pessoal, o que é que ele fala que é essa ascensão da alma? O que é isso? Ele fala que é um conceito que foi criado para descrever, né? Descrever o despertar de uma nova consciência. Então, ele está falando que essa ascensão da alma é um conceito, é um nome criado, né? É um conceito criado para descrever o despertar dessa nova consciência. Que essa consciência, essa nova, está tendo uma ascensão da alma dela. Entende? Então, é isso que significa essa ascensão da alma. É o despertar da nova consciência. Entende? Aí que ele fala que é um processo do despertar espiritual que todos estamos atravessando, consciente ou inconscientemente. Então, pessoal, as pessoas que não estão nesse processo espiritual de saber que ela está na evolução da alma dela, ela está em uma evolução, ela está em um nível, entende? Por mais que ela não saiba que está tendo esse processo na alma, mas ela está tendo. Por que ela não sabe? Porque ela está inconsciente, entende? Mas tem aquelas pessoas que estão conscientes, né? Como a gente aqui, que estamos estudando sobre isso, né? Sobre despertar da consciência, né? A gente estamos conscientes disso, que quando a gente vai fazendo isso, a nossa alma vai tendo uma ascensão. A gente vai melhorando. A gente estamos fazendo esse trabalho
porque estamos conscientes. Você entende agora, pessoal? É isso, é só essa diferença que existe entre as pessoas. É por isso que a irmã, quando me respondeu lá, né, até de uma forma, né, dizendo que não, ela tá. Por quê? É o pensamento dela, porque ela tá em um grupo, né? Eu entendo ela. Eu passei por esse processo, né? Mas ela também está tendo uma evolução da alma. Mas ela está em um nível, ela não está no nível consciente do despertar espiritual dela. Ela não está no nível consciente. Entende, pessoal? Então, é isso que ele fala. Ele disse: é um processo do despertar espiritual que todos estamos atravessando. Então, todas as pessoas que estão aqui encarnadas estão atravessando essa ascensão da alma dele, né? Agora, algumas estão despertas, sabendo disso, e outras estão dormindo ainda. Então, o meu trabalho aqui é para você ter a consciência de que você está no processo da sua alma, de uma ascensão da sua alma. Entende? É você tomar consciência disso. Para o quê? Para você ter cuidado de não fazer coisas que vai regredir a sua ascensão da sua alma. Então, você tomar consciência de fazer coisas que vai elevar a sua alma. Entende, pessoal? Porque as pessoas estão aí, estão no processo, elas estão em um nível aí inconsciente. Aquelas ainda que não despertou. Mas a que despertou, ela já começa a entrar no processo espiritual dela. Então, ela já tomou uma consciência de que, não, peraí, estamos aqui numa matrix, precisamos trabalhar nossa espiritualidade. Então, ela já é o primeiro passo. É o primeiro passo, você está só no início. Então, é só no início do seu despertar. Você tem que caminhar mais. Entende? Aí tem pessoas que já querem receber toda a informação. Não, eu quero saber de tudo. Não, não é. Não é assim, pessoal. A espiritualidade não vai dar porque o nosso cérebro aqui encarnado não vai suportar essa enxurrada de informação. Você vê só as informações daqui. A gente ainda não consegue captar tudo. Imagine um conhecimento tão complexo como o mundo espiritual. Como é que você vai entender isso, né? Aí ele fala, esse é um processo, né? É um processo para elevar nossa consciência e nos conectar com a nossa verdadeira essência. Então, é para que a gente se conecte com a nossa verdadeira essência. É por isso que você entrou nesse processo. As outras pessoas que estão dormindo, ela tem ascensão da alma dela? Tem. Ela progride um pouco, mas depois pratica a coisa, regride. Entende? É porque ela está inconsciente, né? E ela está sem a conexão com a alma dela. Então, você entrar no processo de elevar a sua consciência, você vai reconectar com a nossa verdadeira essência. Então, você vai se conectar com essa essência que existe em você. Entende porque essa ascensão da alma você tem que saber dela, pessoal? É importante você saber. Aí ele fala, né? A ascensão da alma é um despertar de uma nova consciência. Então, a ascensão da alma é um despertar da nova consciência, né? Uma expansão do nosso ser além do limite do ego. Então, pessoal, quando a gente desperta, a gente não pode agora estar sendo dirigido pelo nosso ego. Então, as pessoas que estão dormindo aí, que ainda não despertaram, ela está sendo dirigida por esse ego, pelo desejo dela, sabe?
E tem muita gente que já perdeu até o controle dessa energia, sabe? Que é a energia do corpo. Então, o desejo está descontrolado nela. Entende? Tá de uma forma exacerbada. Entende? Ela usando droga, fazendo sexo totalmente desorientado, totalmente sem, sabe? Então, tem pessoas que estão assim, pessoal. E ela tá correndo o risco de a alma dela regredir, pessoal, até a morte da alma dela. Entende? Por isso que Cristo falou: deixar os mortos enterrar os seus mortos. De que morto Cristo estava falando ali? Do morto espiritual. Porque está longe dessa ascensão da alma. Está longe do despertar da consciência dele, né? Ele disse, é uma expansão. Então, esse novo despertar é uma expansão do nosso ser além do limite do ego. Então, é coisas que a gente vai ter informação que não está relacionada à nossa capacidade do ego, está além disso. Está além do limite, além do limite da mente e do ego. Então, não é por isso que o cidadão fala, a mulher lá, a pastora, só achando que o pastor bem preparado é aquele que tem a formação lá de Harvard, né? Aquele que tomou aí não sei quantas faculdades. Não é isso, pessoal. Porque essa expansão é além do limite da mente e do ego. Você não é coisa presa a nossa aqui conhecimento aqui. É muito pequeno esse conhecimento, né? É bom ter esse conhecimento, é bom, mas de uma forma equilibrada. E quantas pessoas têm essa informaçãozinha aqui, pessoal? Estudou aí em uma faculdade, aí tomou. Está cheio de ego, pessoal. Tá tudo. Sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal. Eu tomei aqui, ó, psicologia. Eu sou doutor em psicologia. Eu sou doutor em. Então, ele está no ego, pessoal. Né? A informação dele é tão pequena e ele está tão se gabando. Por quê? Essa pessoa está dormindo. Ela não compreende que existe além da mente e do ego dela. Então, essas pessoas estão no nível. Quando você vê uma pessoa assim, você sabe o nível que ela está. Ela está no nível inconsciente. Ela está sendo dirigida pelo ego dela. Entende, pessoal? Ela não está conectada à alma para ter coisas nobres da alma dela. Foi o que eu falei no outro vídeo aqui, não foi? Eu gravei o outro vídeo, eu falei sobre isso. A conexão vai trazer essa nobreza do espírito dela, né? Então, uma pessoa que está assim, você reconhece logo. Ela está no ego, pessoal. Né? Então, por isso que eu quero conversar para ver qual é o tipo de pessoas que estão aqui me assistindo, né? Eu sei que tem vários, tem famosos, tem jogadores, jogadoras, tem escritor. Eu sei que tem muita coisa, mas eu quero ver qual é o nível de consciência que vocês estão, né? Não é obrigado você, se quiser entrar em contato comigo, não é obrigado. Mas porque se você está querendo seguir nesse caminho de expansão da consciência, eu posso ver qual é o nível que você está e orientar você a fazer a progressão do seu caminho. É só isso. Entende? Porque pela a experiência que eu já tive, as coisas que eu já tive. Então, um irmão mais velho, experiente, é para isso, pessoal. É para ajudar. Você não vê o irmão mais velho, ele cuida do irmão que é mais novo? Né? Literalmente. Ele não cuida, vai lá, dá banho, bota comida, né? Não, toma aqui e tal. Então, o irmão mais velho é para isso. Agora, significa que ele é melhor, o mais velho é melhor do que o menor do que não sabe?
Entende, pessoal? É isso que a gente não pode ser deixado dirigido pelo ego. A nossa expansão do nosso ser vai além do limite da mente e do ego. É o que ele fala. Então a gente não pode ser dirigido. Então, eu só estou aqui como um irmão que teve experiência, né? Em vários grupos religiosos, né? Experiência espirituais, né? Experiência fora do corpo, né? Algumas coisas espirituais que a gente teve, entende, pessoal? Só isso, só isso. Eu tô no mesmo barco que você está também. Eu estou aqui encarnado, passando pela mesma situação que vocês estão passando, ou até pior, né? Porque tem gente aí, melhor situação financeira, talvez esteja melhor do que a minha situação, mas estamos no mesmo barco, da mesma caminhada, pessoal. Entende? É isso que a gente tem que entender. Entende? Aí vamos continuar nosso estudo aqui. Aí ele fala: é um processo que eleva a nossa vibração e nos conecta com a nossa natureza divina. Então, nesse processo, pessoal, de elevar, da nossa expansão do nosso ser, vai fazer o quê? Que a gente está nesse processo, vai elevar a nossa vibração e nos conectar com a nossa natureza divina. Então, pessoal, quem desperta entra no caminho, o caminho é esse, é que a sua vibração mudou para que você continue, para que você tenha uma conexão com o seu ser divino. Entende? As outras pessoas estão no processo? Estão, mas estão conscientes e estão desconectadas do seu ser divino, né? Da sua alma. Ela está em outra vibração. Para que ela entre no processo de conectar com a natureza divina dela, ela precisa o quê? Despertar, porque quando ela desperta, ela entra em outra vibração. Ela já se sente diferente. Nossa, ela tem lugar que ela gostaria de ir, ela não vai mais, que já incomoda ela. Ela já começa a sentir esse sintoma. Entende? Já começa a ver números iguais, já começa a, sabe, a ter aquela. Quando uma pessoa despertou, é isso. Foi isso que eu experimentei, né? Então, você ainda que está escutando meu vídeo e ainda não despertou, quando você despertar, começar a sentir isso, é que você já entrou no processo, né? A sua vibração já foi elevada e vai levar você a se conectar com a natureza divina. Entende? Você já estava na sua alma, já estava em uma ascensão, mas ainda você estava inconsciente, praticando coisas que até a sua alma regredia, né? O processo da evolução sua espiritual. É por isso que às vezes acontece coisa na nossa vida que a espiritualidade vai chegar para que aquele processo seja, como é que se diz? Acelere o processo da sua alma. Então, a expansão da consciência vai acelerar esse processo da sua alma. Entende? Então, ele disse, nesse processo, ele fala, é um processo de elevar nossa vibração e nos conectar com a natureza divina. Então, vai mudar a vibração do seu ser, né? É isso, pessoal. Aí ele fala, à medida que ascendemos, então, a gente está ascendendo aos pouquinhos, pessoal. A gente que já está aqui no estudo, aos pouquinhos, a gente vai ascendendo. E você vai notar a diferença. Você vai notar. Não tem aquele que despertou em todo o processo, vai mudar a vibração dele, ele vai sentir coisa no corpo, ele às vezes vai sentir mais sono, às vezes ele, entende, no começo vai dar uma agonia muito, porque
a espiritualidade trabalhando lá a sua alma, o seu ser, né? Tá limpando, fazendo uma limpeza. Então, quando passa pela limpeza, às vezes é um processo doloroso, porque está tirando ali a sujeira. Porque é para você ser uma alma limpa, pura, para irradiar amor, irradiar, sabe, coisas boas. Então tem que limpar, porque foi as bagaceiras que a gente adquiriu aqui no processo da nossa encarnação. A gente fez coisa porque a gente estava inconsciente, né? Normal. A gente fez coisa que às vezes manchou a nossa alma. Então, quando você desperta, ele vai o quê? Vai fazer essa limpeza. Então, aí ele fala, à medida que ascendemos, nos tornamos mais conscientes de que realmente somos e do propósito maior da nossa existência. Então, foi o que eu falei ontem, né, no vídeo. Então, quanto mais a gente vai ascendendo, pessoal, a nossa alma vai evoluindo, nós nos tornamos mais conscientes, né? A nossa consciência, a gente toma consciência de quem somos a gente verdadeiramente, né? De quem realmente somos e do propósito maior da nossa existência. Então a gente toma consciência de um propósito maior que está na nossa essência, né? Na nossa existência. E é esse propósito que a gente vai ter que colocar aqui, né? Que foi esse propósito que foi colocado por Deus. E você concordou, você disse, não, Deus, eu vou fazer isso que você está mandando, entende? Você concordou e você veio e encarnou aqui, agora só que você esqueceu desse propósito maior. Entende, pessoal? Você precisa se lembrar e colocar em prática aqui. E para você fazer isso, você tem que estar em conexão com a sua alma, com a sua essência, para você saber. Ninguém pode saber por você, ninguém, pessoal. Só você mesmo, só você tem a chave. Deus colocou isso na sua alma e deu a chave a você. Ó, para você lá abrir para você saber o que é que tem lá. Entende? É isso que Deus fez. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, assim existem vários sinais. Então, existem vários sinais que vai dar, né? Sinais que podem indicar que estamos num processo de ascensão da alma. Então, existem vários sinais que a espiritualidade vai dar. Você vai perceber que você está num processo de ascensão da sua alma. Entende? Ele aí fala, uma constante procura por significado e propósito maior e propósito na vida. Então, ele fala, uma constante procura. Então, quando você fica procurando algo, você não, nossa, as pessoas que estão em grupo aí, pessoal, a maioria dos meus que estão assistindo meu vídeo é que estão em grupo, mas ainda ela não encontrou esse propósito de vida dela. Ela está procurando algo, entende? Para preencher essa lacuna aí. Porque ela está querendo encontrar o propósito de vida dela. Mas ela não sabe, ela está indo procurar nesses grupos religiosos, porque ela não sabe que está dentro dela. Está em ela se conectar com o ser dela. A pessoa está inconsciente dormindo. Então tem que despertar para saber como é o processo, fazer o processo, para você encontrar esse propósito. Então, ele fala, quando você está com o sinal em constante procura por significado e propósito na vida, esse é um sinal de que você está no processo de ascensão da sua alma. Maior sensibilidade às energias sutis. Então, você tem maior... Quando fala isso, eu lembro de mim, porque, nossa, pessoal, eu não posso agora ir ali na Lapa, lugares assim movimentados. Eu sinto as energias do ambiente, das pessoas, né?
Então, há um aumento nisso, porque a sua vibração mudou, né, pessoal? Ele fala sensibilidade às energias sutis, então você começa a sentir as energias, tanto do ambiente, da outra pessoa, como de seres espirituais que não tem corpo espiritual, que tem corpo físico. Você começa a sentir também a presença. Então, esse é o sinal de que você está nesse processo de ascensão da alma. Entende? Ele fala sincronicidade e coincidência significativa. Então, as pessoas veem números iguais, né? A maioria dos espirituais que está nesse processo de expansão, ele já percebeu esses números iguais. E às vezes coincidência de fato que acontece na nossa vida, né? Será que é coincidência mesmo, pessoal? Ou é já uma coisa que a espiritualidade preparou? Você encontra com uma pessoa que fala sobre despertar, você sabe? A espiritualidade prepara, porque ela está vendo o que você está procurando. Então, pessoal, é por isso que eu não me preocupo. Eu estou gravando vídeo aqui, eu estou colocando aqui no YouTube. Então, se uma pessoa está entrando nesse processo, a consciência dela está procurando propósito de vida, está sentindo as energias, está vendo números iguais, sincronicidade, né? Então, vai acontecer a coincidência significativa, que é o quê? Ela vai encontrar meu vídeo aqui no YouTube. Alguém vai falar para ela, alguém vai indicar para ela, sabe? Ela vai encontrar e aí vai ver a informação que eu estou passando e vai se identificar. Entende, pessoal? É isso que vai acontecer. Aí ele fala mudança na percepção do tempo. Então, ela percebe que o tempo fica mais calmo, fica mais passando mais, sabe? Porque você saiu de uma vibração, se você estava com ansiedade, né? A pessoa com ansiedade não vinha. Então, quando você mudou a vibração, você saiu da ansiedade, você ficou mais zen, mais tranquilo, você percebe o tempo, uma mudança no seu tempo, né? Aí, desejo de autoconhecimento, crescimento espiritual, entre outros. Então, você tem um desejo de, de buscar essas coisas sobre autoconhecimento e crescimento espiritual. Então, você começa a ler sobre isso, você começa a meditar, você começa a orar, você começa, sabe? Então, esses são os sinais de que você está nessa ascensão, nesse processo de ascensão da alma. Você entrou nessa jornada, entende? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, assim a jornada da ascensão da alma pode ser emocionante, mas também desafiadora. Aqui está alguma estratégia para você navegar nesse processo. É porque é um desafio, pessoal, a gente manter, manter esse processo, a nossa espiritualidade, é um desafio aqui, porque tudo aqui, pessoal, é contrário ao nosso processo, porque a Matrix preparou isso para que a gente não entre nesse processo, para que a gente não porque ele não quer, porque ele sabe que a gente vai se tornar um Deus, entende? Ele não quer isso, é por isso que foi preparado, por isso que se torna um desafio muito grande para a gente passar por esse processo aqui, né? Aí ele disse que tem algumas estratégias para a gente, né, conseguir fazer a nossa jornada de ascensão da nossa. Existe alguma estratégia. Aí ele fala: prática da autocompaixão e autocuidado. Então, eu falei sobre essa autocompaixão e autocuidado. Tem um vídeo aqui, pessoal. Você quer saber? Tem aí um vídeo. Assista aí no meu canal do YouTube. Aí ele fala cultivar a presença no momento presente
através da meditação e da consciência plena. Então, você tem prática de meditação, porque vai fazer com que sua mente não fique vagando por aí. Ela foque no presente, pessoal. Eu tenho um vídeo explicando aí o que é viver no aqui e no agora. Tá aí o vídeo que explica isso. Aí ele fala, buscar conhecimento espiritual e se conectar com ensinamento e prática que ressoa conosco. Então, você tem que começar a buscar para que práticas espirituais que você vai fazer a elevação da sua alma, né? Da sua consciência. Então, você tem que fazer isso, pessoal. Aí ele fala, procurar apoio em comunidades espirituais, né? Mentores, terapeuta, ora o processo de cura emocionais e liberar padrões negativos. Então, se você despertou, está como eu falei no outro vídeo, que como os conflitos internos, você vai ter que buscar a ajuda de um terapeuta ou de uma comunidade que reúne para estudar essas coisas espirituais, né? Os mentores, vamos procurar mentores espirituais, né? E um processo de cura emocional, né, para liberar perdões negativos. Então, porque às vezes você desperta, mas está ainda com esse conflito aí. E precisa se resolver para que a sua jornada se torne mais leve. A sua jornada da sua alma aqui, espiritual, se torne mais leve. Entende, pessoal? Por isso que é aconselhado a isso, né? Aí ele fala, a ascensão da alma não é um destino final. Não é um destino um final, mas é um contínuo processo de crescimento espiritual. É contínuo, pessoal. Você despertou, você tem que manter agora, continuar, porque você vai levar. Aqui só é o comecinho, parecendo assim, vamos dizer, na escola. Você está no pré, você está no pré do pré. Tem o pré do pré na escola, o prézinho, né? Você está no prézinho, entende? Como um bebezinho tá começando a sua alma. Nasceu a alma lá. Aí, entende? Por isso que você tem que ir elevando para o quê? Para que você vai crescendo, né? Você aí vai se tornando uma criancinha, depois um adolescente e depois um adulto. Entende? Mas para que isso aconteça, você tem que ir fazendo aquelas práticas para você ir crescendo espiritualmente, para você se tornar um adulto. Mas tem gente, pessoal, que fica só em um processo ali, por causa de grupo religioso, e não quer crescer espiritual, quer ficar criança. Também tem medo não, eu não quero saber essa informação, não. Não, eu quero. Porque ela não quer sair do ego também, porque tem prática que ela não quer, ela sabe que vai largar, entende? Então ela aí não avança. Mas tem que avançar, pessoal. Se você despertou, vai ter que avançar. Senão você vai ficar sofrendo do mesmo jeito. Para que você despertou? Entende? Aí ele fala: é importante integrar as experiências e o insight adquirido durante a jornada. Isso significa trazer esse nível de consciência para toda a área da sua vida, incluindo relacionamento, trabalho e autodesenvolvimento. Então, no processo que você está do despertar, vai acontecer experiência, né? Insight, que é o quê? Você vai ter intuição, vai acontecer experiência também aqui da realidade, que vai fazer com que você cresça na sua jornada espiritual. Aí ele fala, isso significa trazer esse novo nível de consciência para a área da nossa vida. Então, a gente vai trazer esse nível de consciência para essa realidade. Para o nosso relacionamento, nosso trabalho.
vai trazer esse comportamento para as pessoas. Nossa, ele tá mudado, nossa. o que, o que é que aconteceu com ele, gente? Nossa, ele era assim e tal, porque... Entende? Então, a gente vai ter que trazer essa expansão para a nossa realidade aqui, onde a gente vive, né, pessoal? Aí ele fala... é, Aí ele fala que... Cadê? Pera aí, pessoal. Vamos ver aqui. Aí é por isso que aqui, pessoal, é, como é que se diz? É, o negócio aqui no tablet aqui, né? Eu deixei aqui, agora o negócio sumiu aqui sobre o resumo que eu fiz aqui, ó. Por isso, né? Eu tava agora usando o tablet porque eu vi aqui, né? Aqui, parei aqui, vamos. Aí a gente parou aonde? Parou no os sinais, né? A jornada, né? Aí ele fala, à medida que a pessoa, à medida que a pessoa, à medida que a pessoa desperta para a ascensão da alma, isso também tem impacto coletivo na consciência humana. À medida que cada indivíduo eleva a sua vibração, contribui para contribui para contribui para a elevação da vibração coletiva. Ajuda a criar uma nova realidade baseada no amor, na compaixão e na unidade. Então, pessoal, ele fala que esse processo aqui à medida que a gente vai progredir na nossa alma, né? A gente vai tendo um impacto no coletivo, na consciência humana. Por que a gente vai ter um impacto, pessoal? Porque a nossa vibração, o nosso comportamento vai demonstrar que você teve uma mudança. E quando você muda, você vai mudar as pessoas que estão. A primeira que vai sentir o impacto é a pessoa que está morando com você, a pessoa da sua família. Então, depois você vai passando e irradiando e vai tendo um impacto. Ele fala, à medida que cada indivíduo eleva a sua vibração, então, à medida que a gente vai elevando, vai contribuir para a elevação, a vibração coletiva. Porque é isso que a Matrix não quer, pessoal. Porque quando um desperta, aumenta a vibração, então a vibração... E aquilo vai impactando as outras pessoas também, né? De uma forma coletiva. Aí ele fala, ajuda a criar uma nova realidade baseada no amor, na compaixão e na unidade. Então, vai ajudar a gente como é que se diz? A entender isso, pessoal. Sabe?
vai ajudar a gente a compreender essa ascensão da nossa alma. Entende? Aí ele fala aqui, todos dentro de nós, temos um mecanismo poderoso que nos leva para a grandeza das civilizações espirituais, para as ideias elevadas da alma. Tais mecanismos são boas ideias, bons sentimentos. Podemos chegar com ele aonde quisermos, porque a vida é uma ascensão e viver bem é nos elevar dentro de nós mesmos pela força inesgotável do Espírito, que é sempre criador e iluminador. Então, pessoal, por que essa ascensão da alma é importante a gente fazer isso? Porque é uma grandeza espiritual que a gente tem na nossa alma. Temos um mecanismo que são as boas ideias, os bons sentimentos. Então, vai levar que a gente se conecte com a nossa alma, a gente vai ter essas boas ideias, bons sentimentos. Entendeu, pessoal? Aí ele fala, podemos chegar com ele onde quiser, pois a vida é uma ascensão, pessoal. Então, a vida aqui é uma ascensão. Todas as pessoas estão na ascensão da alma. Entende? E viver bem é nos elevar dentro de nós mesmos. Então, quando você eleva dentro de você a conexão, pela força inesgotável do Espírito, que é sempre o Criador e Iluminador. Aí ele fala, assim, cumpre, abandone de vez a noção do medo, do fanatismo, da dúvida contínua e a infelicidade que é formada por criação imaginária do lado sombrio e ignorante da mente. Está sempre nos perseguindo pelo nosso próprio egoísmo, em que tem além do merecido. Então, pessoal, ele fala para você abandonar. Abandone de vez o medo. Então, por isso que a gente tem que se conectar com o amor, né? A Bíblia fala, aquele que está... a gente recebeu não é um espírito para que a gente tenha medo, mas de amor, de moderação e de equilíbrio. Esse é o fruto do Espírito, sabe? Que você vai ter. Então, o medo vai ter que ser o fanatismo. Você sabe, né? Que eu gravei aqui um vídeo aí sobre medo e sobre o fanatismo religioso. Tá aí, pessoal. Você quer saber o que é esse fanatismo religioso? Então, temos que abandonar esse fanatismo. É o que eu disse à irmã. Digo, quando você tá assim, só em um grupo, aquilo ali é a verdade, só aquele lugar, isso já é um fanatismo. Porque não existe isso, a verdade está dentro de você. Entende? Aí ele fala, abandonar as dúvidas, né, contínuas, a infelicidade que é a formação da criação imaginária. Então, você tem que abandonar esse pensamento de infelicidade, que a gente não veio aqui para também viver de uma forma feliz. Entende? Isso é a parte do lado sombrio que ele fala, ignorante da nossa mente, que está sempre perseguindo pelo próprio egoísmo. Então, por que esse pensamento vai seguir? Porque você está no ego, no egoísmo, né? Então, esses pensamentos de que a gente não nasceu para ser feliz, estamos que sofrer aqui. Então, isso são pensamentos sombrios da nossa mente. Porque a gente está com um pensamento que vem do ego, os desejos, entende? Aí ele fala, quem vive com justiça progride. Sempre é preciso buscar a justiça do coração, da alma, do divino. Saber viver em equilíbrio é ser justo consigo mesmo e com o próximo. Você entende, pessoal, o que eu falei? Eu tenho um vídeo gravado aí falando que
eu estou sendo sincero aqui comigo, estou passando essa sinceridade, não por causa de vocês, pessoal. É por causa de mim mesmo. Eu estou cuidando de mim mesmo. Entende? Então, estou sendo sincero comigo mesmo por causa de mim. Mas isso vai refletir em vocês. Porque vocês vão sentir, nossa, tocou na minha alma, nossa. Porque quando eu estou sendo sincero assim, eu estou na vibração original da minha alma. Quando você engana uma pessoa, pessoal, você saiu da vibração. Então, quando você sai do caminho, você entende agora que o caminho não tem nada a ver com o caminho de ir para um grupo religioso? Porque tem pessoas no grupo religioso que estão agindo assim, pessoal. Eu sei disso, porque eu já passei por vários. Estão agindo assim dentro do grupo, né? Ela não vive em equilíbrio e ser justo consigo mesmo e com o próximo. Então, seja justo com você. Seja sincero, que aí você vai ser justo com o próximo também. Aí ele fala... Cadê aqui? Aí ele fala... O ser humano, para, para ser do bem, tem que ser um guerreiro, tem que ter confiança em si mesmo e a vida lhe dará uma bela ascensão. Viver para quem sabe e querer subir guiado pela luz divina. Entende? Aí ele fala: os que se julgam inferior é vencido, torna-se assim porque o pensamento depressivo é o seu guia. Pensa erradamente e é um vício de um incomodado que não que não que não tem nem a ver com as coisas belas da vida. Bela da vida. Se cerca do mal, vive, né, na dúvida e na desilusão, cogitação, desgraça futura. Isso mergulha num pessimismo para, para tais elementos, para nada, para a tristeza da alma da vida. Né? Aí ele fala, a ideia se encontra dentro de um mundo pessoal interno do tamanho do universo. Temos dentro de nós sistemas planetários que podem iluminar a existência do ser. Também há um outro lado na nossa mente, todas tempestades e catástrofes. Se por isso dispuser a imaginação, cumpre-se colher a maravilha do bom pensamento e abandonar a sombra da má imaginação, buscando futuros sem deixá-lo de viver dentro de nós com forças negativas. Não é que essas forças negativas vão sair, pessoal. É você controlar. Então, ele está mandando você controlar isso. E é através do equilíbrio da nossa espiritualidade que a gente faz isso. Aí ele fala, o que é que vai equilibrar tudo isso? Ele fala, o amor, a vida continua quando conquista a própria existência. É só assim o ser humano ascende a montanha sagrada da vitória. Ele falou que a ascensão da alma é uma ascensão da montanha sagrada glória da vitória, até o gozo grandioso e da serenidade final. A ideia do triunfo já é o começo do próprio triunfo e a firmeza do pensamento bom e útil. Primeiro passo para o êxito de uma vida mais bela e feliz. Vencer as questões da ideia e perseverar, quer dispõe de ver a vida do lado bom, que se dispõe a conquistar com bastante confiança em si mesmo. Estivamente marchar triunfalmente do desejo. Aí ele fala, a ascensão da vida a ascensão da vida é um caminho como outro qualquer.
é um caminho natural. Não há doçura ou aspereza, mas as principais da força do amor e da alegria, como se viver a vida que assim está para procurar uma forma para o bem viver. O resto virá pela imaginação e amadurecida se torna cedo, tarde, seu sonho realizado. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Que o amor, ele vai dar essa doçura na nossa vida, nesse caminhar. Então, a conexão com esse amor de Deus vai dar essa doçura, pessoal. Entende? O qual vai fazer com que a gente consiga andar nesse caminho. Ele fala que o caminho, ascensão da vida da nossa alma, é um caminho como qualquer outro, né? Nele há doçura e aspereza. Então, há doçura e há amargo também. Mas com a força desse amor, a conexão, vai nos ajudar a enfrentar essa caminhada, pessoal, da ascensão da nossa alma. Entenda aqui. Vou explicar de novo. Eu já expliquei lá no começo a ascensão da nossa alma. Todos os seres humanos estão tendo. Uns estão tendo consciente e outro inconsciente. Entende? Eles estão em um nível. Todos estão tendo a ascensão da alma. Mas quando a gente entra no despertar, a gente entra para uma ascensão maior, porque a gente muda a vibração. As pessoas que não despertou ainda estão numa vibração baixa. Quando a gente desperta, a gente já entra em uma vibração alta, o qual ele diz que mostrou aquele sintoma que faz com que você esteja nesse caminho, e o qual você não pode parar, você tem que continuar. Você só vai parar quando chegar lá na casa do Pai, que é dita como a casa de Deus, né? O céu, né? Essas coisas aí. Entende, pessoal? É só lá que você vai parar, porque aqui só é um começo. Então, se você já para no começo, como é que você vai progredir espiritualmente, pessoal? Entende? Não pode. Por isso que ele fala, tem que continuar, e a força vem desse amor, dessa alegria, né? Que vai ser a forma para você viver, né? Aí ele fala, pensamento deve fortalecer dia e noite no desejo e aspiração, que organiza na boa vontade de obter o desejo estratégico. A vontade está dentro de você. Então, a força está dentro de você. E cabe você colocar para fora e lutar como um guerreiro da luz. Vença o instinto. Então, a primeira coisa que a gente tem que vencer é vencer o nosso instinto, subindo uma função natural da vida, pois a força, a ideia, tudo é atitude, depende das representações mentais e da vontade. Temos que nos espelhar na força dos ventos e levantar o mistério do oceano. Então, a gente vai ter que entrar nesse oceano do universo, né, pessoal? Temos que colocar essa força como o vento entrar no mistério do oceano, que é do universo, né? Entende? Então a gente tem que vencer essas coisas. É o que ele fala. Você entende, pessoal, o que é essa ascensão da alma? Todo ser humano está nessa ascensão. Mas tem alguns que estão despertos, estão trabalhando para obter, e tem outros que estão dormindo, inconscientes. Entende? E é preciso despertar para isso. Então, quando uma pessoa fala, não, eu aqui a minha igreja, eu vou ficar, quer dizer o quê?
que ela não quer expandir a consciência dela. Entende? Ela está se pegando a um grupo que é ali, que, entende? Ela não vai expandir a consciência. É preciso estar aberto à mente. Entende? Porque senão você não expande. Não, até os mentores dessa pessoa, porque a maioria dos que estão nas religiosas, eles têm mentores. Mas os mentores, eles estão impossibilitados de abrir coisas espirituais, porque aquela pessoa não vai entender e até vai bugar a mente daquela pessoa. Então os mentores não abrem, deixa ele ali com aquela, esperando até ele expandir a consciência dele. Porque se ele revelar alguma coisa, a pessoa é de um grupo, vai causar turbação na mente dela. Porque ela está acreditando ali, está pensando naquilo ali. E os mentores sabem disso. Elas têm mentores lá. Estão ali perto, só observando para ver se ela expande, se ela dá uma abertura espiritual para que ele passe a informação espiritual. Mas ele não passa porque ela não vai entender, porque ela está com a mente fanatismo cauterizada num grupo religioso. Entende? Esse é o problema. E aí é por isso que fica estagnada. A ascensão da alma dessa pessoa fica estagnada. Então, às vezes, é preciso acontecer alguma coisa na realidade aqui para que a consciência dela perceba que tem outras coisas. Então, ela desperte a vida dela. Como já aconteceu com muitas pessoas. Precisou acontecer um EQM, precisou acontecer uma saída do corpo, precisou acontecer alguma tragédia, alguma coisa que fizesse ela ter um EQM, precisou acontecer alguma coisa na vida para que ela despertasse espiritualmente. Porque ela estava com a mente totalmente contrária ao que a espiritualidade quer. Entende, pessoal? Então é isso. Temos que buscar isso, né? Aí a pergunta lá, por que temos que ascensão, né? Desenvolver e entrar nesse processo? Por que temos que entrar nesse processo espiritual? Entende? Por quê? Porque a gente entrando nesse processo, a gente vai estar consciente e vamos poder evoluir a nossa expansão, a nossa ascensão da alma, entrar no processo mais rapidamente. Entende? Porque senão a gente vai estar aí batendo cabeça e não sabendo que a gente está nesse processo da ascensão da alma. Entende? Por isso que a gente tem que entrar nesse processo espiritual. Aí, o que é que a Bíblia fala sobre esse processo, pessoal? Será que a Bíblia fala sobre esse processo? Sobre a expansão da nossa consciência? Será que a Bíblia fala aqui? Vamos ler aqui em Deuteronômio 4, versículo 29. Você vê que lá ele já falava sobre esse processo que a pessoa tinha que ter na alma dela, né? Deuteronômio 4, versículo 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Você entende, pessoal? Então, ele está falando aqui em Deuteronômio, se aquele povo fosse para aquele local que Deus escolheu ali, que era figurativo, mas era só um local, mas se ele se procurasse de todo o coração e de toda a sua alma,
ele ia se conectar com esse Deus e ia ter o trabalho da evolução da alma dele. É o que aquele povo não estava tendo. Deus fisicamente separou aquele povo, que era o povo de Israel, né? Mas que verdadeiramente aquele povo de Israel não estava tendo contato de todo o coração. Porque Deus separou para ter o contato, para ter essa evolução, para que eles fossem diferentes aqui. Mas eles estavam desviados. É por isso que Deus usou vários profetas para chamar a atenção do povo. Não volte, tenha contato, volte para o caminho do meio. Então, desde lá, Deus estava falando sobre isso para que acontecesse o processo da alma dele. Entende? Foi o que Jesus repetiu aqui em Mateus, né? Mateus 22, 37. Olha o que ele fala, se não é a mesma coisa que falou lá em Deuteronômio. Olha lá. Respondeu Jesus: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Então, ele estava falando a mesma coisa que Deus está lá, mandou Moisés falar para o povo lá de Israel, lá em Deuteronômio. A mesma coisa Cristo veio falar. Cai em Mateus 22, 37. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Então, para que você cresça, pessoal, senão você não vai ter uma ascensão da alma, né? Você vai ficar com a alma estagnado. Ainda mais você que despertou. Se diz povo de Deus, né? O próprio povo de Deus, pessoal, não estão conectados com esse Deus. Aqueles que se diz, né? Que se diz povo de Deus aí. Você sabe quem é que se diz aí. Nós somos povo de Deus. Então, aquele que se diz povo de Deus não tem conexão espiritual para a ascensão da alma. Não está conectado. Então, como é que você vai ter a ascensão da alma, pessoal? Entende? É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja preservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que ele fala isso? Né? Porque que o próprio Deus de paz vos santifica inteiramente, todo o espírito, alma e corpo. Por que ele está falando isso? Porque é o próprio Deus. Se você tem relacionamento com Deus, ele vai lhe dar paz, vai lhe santificar. Esse é o trabalho da espiritualidade de Deus, que vai preservar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, pessoal? Entende? Aí tem mais aqui? Tem mais. Cadê? Cadê aqui? Aqui não é aqui Hebreus 10, versículo 19. Vamos até aqui o 23. Vamos ler aqui, pessoal. Vamos ver aqui o que é que a espiritualidade está querendo falar sobre essa ascensão da nossa alma. Ele diz: portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemos com o coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo expandido e purificado de uma consciência culpada e o nosso corpo lavado com água pura, né? Apeguemos com firmeza a esperança que
professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, pessoal, você entende? Eu coloquei uma pergunta aqui, né, que a maioria aí não responderam, né, não colocaram aí. Que eu disse aonde é o lugar santíssimo. Aonde é o lugar santíssimo? Porque a igreja, quando era terrena lá, o povo de Israel, tinha lá um lugar, como é, era o Santo do Santo, aonde o sacerdote entrava para consagrar, né, as coisas para que ali fosse uma adoração a Deus. Tinha lá esse esse templo, então, era o lugar santíssimo das pessoas. Agora, onde é que está esse santo do esse lugar santíssimo? E quem é que vai entrar lá? Se tinha fisicamente e agora não tem mais templo fisicamente. Aonde é o templo que a gente que vai poder entrar? Quem é que vai entrar lá? Se for espiritual, é o espírito que tem que entrar lá. Você entende, pessoal? É esse o engano que está aí, ó. E as pessoas não pensam. Entende? Não pensa. Como é que vai ter expansão da sua alma? Se você tem que... Você viu que ele disse que tem que o quê? A Deus de todo coração e de todo entendimento. Então você tem que entrar lá nesse lugar santo. Mas você, para entrar lá, você vai ter que se aproximar de Deus com um coração sincero, com a plena convicção de fé, tendo o coração expandido e nos purificado de uma consciência culpada e nosso corpos lavado com água pura. Entende? Para a gente entrar nesse lugar, para ter a nossa adoração, a nossa expansão. É onde isso, pessoal? Qual a igreja? É em uma igreja aqui física? É você com o corpo que vai entrar lá? Você entende, pessoal? E as pessoas não olham esse engano aí que está sendo aí. Não olha. Porque está falando com a sua consciência. É por isso que a ascensão é da sua alma. Ascensão da alma. Quem vai ascender é a sua alma, não é o seu corpo. Seu corpo não tem nada a ver com isso. Não vai ascender, não vai. Ele vai ter que ser transformado. Ele vai ter que ser transformado porque não pode ascender. Poxa, não entende isso? É difícil, é? A ascensão é da alma, é por isso que está falando que a ascensão é da alma, pessoal. Entende? Deixa eu ver aqui que tem mais um versículo aqui. Tem aqui. Aqui, Salmo, para falar o que eu estou dizendo, Salmo 42, né? 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a ti? Então, quem é que vai se apresentar a Deus? A alma. Aí ele está dizendo, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, a esse Deus vivo? Entende? A sua alma vai se apresentar. E para provar isso, vamos ler Hebreus 4, versículo 10 e 11. Vamos ler aqui. Ele fala, pois todo aquele que entrar no descanso de Deus também descansou da sua obra, como Deus descansou da sua. Portanto, esforcemo-nos por de entrar neste descanso, para que ninguém caia, para que ninguém venha
cair seguindo o exemplo da desobediência. Então, quem é que vai entrar nesse descanso, pessoal? Aonde é esse descanso aí? É o sétimo dia, como os adventistas estão dizendo? Você tem que guardar o sétimo dia? É esse sétimo dia? Que descanso é esse, pessoal? Quem é que vai entrar lá? Que também vai descansar da sua obra como Deus descansou. Aonde é esse descanso? Entende, pessoal? Vocês precisam entender a Bíblia, porque está aí falando coisas que não sabe através dos pastores. Então, qual é o descanso? Aonde é esse descanso que a gente vai entrar nesse descanso? Para que ninguém venha cair. Então, se você não está nesse descanso, você vai cair. Seguindo o exemplo da desobediência. Então, a pessoa que ainda não entrou nesse ascensão da alma, ele está em desobediência. Porque está inconsciente. É preciso despertar para entrar nesse descanso. Que esse descanso é Cristo, né? Descanso da sua alma. É por isso que ele disse: vinde toda a mim que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei e encontrarei descanso para vossas almas. Então, lá é o descanso das nossas almas. É em Cristo, é o caminho de Cristo que ele preparou para que a gente esteja. Que a gente vai ter a nossa ascensão da alma. A espiritualidade vai trabalhar para fazer a progressão da nossa alma, para que a gente vá para mundos superiores. Entende, pessoal? Tá difícil de entender? Entender o que é a ascensão da alma? O que é uma pessoa estar despertada, consciente, entendendo o seu processo da alma, e outras que estão conscientes, eles estão no processo, mas estão inconscientes. Principalmente de religião aí. Estão inconscientes. Né? Mas eles estão no processo. Então, ele evolui, mas depois regride, fica naquela ali, porque ainda não tem consciência de como é esse processo. Né? Mas, através da expansão da consciência, né? Vai poder ter consciência disso e trabalhar sua evolução, ascensão da alma. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês aí. Um abraço. Agradecer a vocês. Nossa, pessoal, eu tava vendo ontem. Eu digo, eu nem postei o vídeo, eu tô vendo que o vídeo já tá com uma visualização muito grande. Conflitos internos. Foi o vídeo que eu gravei ontem, né? Nossa, agradecer a vocês aí, né? Vocês estão assistindo. Espero que vocês entrem nessa ascensão da sua alma, né? Que é importante para a nossa espiritualidade. Tá certo, pessoal? Agradecer. Um abraço. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Um abraço. Tchau!